Existe alguma forma de recorrer quando a pessoa foi desenquadrada do MEI? Ela foi desenquadrada, ela não é mais MEI. Tem alguma forma de recorrer? Tem situações em que, se a pessoa foi excluída do MEI e ela tem de repente a vontade de querer voltar, existe um prazo que é definido para que isso aconteça sem muitos prejuízos, né? Entre aspas. Sim. Agora sim, se a pessoa foi desenquadrada do MEI e continuar emitindo nota fiscal ali, o que é que acontece? O que é que vocês orientam o cliente nesses casos? Bom, na prática, ele já não é mais MEI, né? Então, ele já está obrigado, mesmo que não tenha passado por esse processo que é fundamental da mudança do MEI para ME, exatamente, ele já está enquadrado como microempresa. Então, tem duas possibilidades, até porque quando ele sai do MEI, ele vai para ME no Simples Nacional. Em alguns casos. Pronto. Então, se ele vai direto para ME como Simples Nacional, ele vai pegar os tributos previstos como Simples Nacional, independente de ter feito esse processo que a gente acabou de comentar. Mas, se ele não está como Simples Nacional, a previsão de tributação dele vai ser ainda maior através do lucro presumido. Então, acaba sendo ainda mais custoso. Perfeito. Nesse caso de quem ultrapassou o faturamento, ou quem estava emitindo nota com KNAI inadequado e que provavelmente já foi, né, desenquadrado retroativo automaticamente pela Receita Federal, qual é a principal dica que você daria para a pessoa que se enquadra nessa situação? Que estava utilizando um KNAI que não estava adequado. Digamos que ele estava utilizando um KNAI que não foi adequado, ou que ele ultrapassou o limite e ele foi desenquadrado. Ele já está desenquadrado automaticamente pela Receita Federal. O que é que você recomenda para ele? Que busque uma contabilidade, com certeza. A gente começou, inclusive, essa conversa falando sobre os problemas que um dos nossos clientes teve justamente por ter sido desenquadrado. Nesse caso dele, ele até tinha um acompanhamento, mas ele ultrapassou o limite do MEI 2 vezes e ele sabia que existia um limite pré-definido pela Receita Federal. Então, ele se colocou no risco e também sofreu as consequências. Sim. Porque ele teve mais de 10 mil de impostos para pagar. Então, se você está nessa situação de que está utilizando uma atividade inadequada ou de repente já foi até desenquadrado do MEI, busque realmente uma contabilidade que possa olhar para dentro do teu CNPJ, entendendo quais são as necessidades de regularização dele. E aí, a partir disso, de todas essas informações, você vai conseguir seguir com clareza, né, nos próximos passos, entendendo o que deve ser feito. Existe alguma forma de recorrer quando a pessoa foi desenquadrada do MEI? Ela foi desenquadrada, ela não é mais MEI. Tem alguma forma de recorrer? Tem situações em que, se a pessoa foi excluída do MEI e ela tem de repente a vontade de querer voltar, existe um prazo que é definido para que isso aconteça sem muitos prejuízos, né, entre aspas. Sim. Então, se esse processo de desenquadramento aconteceu em dezembro e a gente está em janeiro, existe a possibilidade da gente olhar para dentro, verificar o que é possível regularizar e voltar esse CNPJ para o MEI. Mas se a gente passou de janeiro, essa possibilidade ela já acaba ficando fora de cogitação. Então, nesses casos, dependendo do nível de pendências que a pessoa tem, a melhor solução é baixar o CNPJ e abrir um novo. Então, em muitos casos, isso acaba realmente compensando. Desde que ele não vai infringir nenhuma das regras do MEI. Sim. Né? Se ele vai faturar dentro do limite do MEI, que está em processo de atualização esse limite, mas até o momento, o ano calendário de 2024, o limite de faturamento era de R$81 mil, esse é o limite de faturamento, e desde que as atividades desenvolvidas por esse profissional sejam permitidas ao MEI. Então aí sim, ele pode retornar ao MEI ou baixar e abrir um CNPJ como MEI. E é isso, ficamos por aqui. Se você tiver alguma dúvida ainda sobre esse processo de migração de MEI para ME, entre em contato com a Elo Contabilidade. A gente consegue fazer uma consultoria totalmente gratuita, né? Sim. De até 30 minutos, onde a pessoa não vai pagar nada e vai receber todas as orientações de custos, prazos e o processo envolvido para resolver toda essa burocracia, contando com a contabilidade que já entende, né, desse processo, visando também não só regularizar, mas também ter que o cliente tenha o menor custo, né? O menor custo em todo esse processo. Com certeza, toda a orientação vai ser passada para que a pessoa tenha o menor desembolso possível, mas resolvendo todas as demandas necessárias do CNPJ. E é isso, ficamos por aqui. Pode chamar. Tchau, tchau.